De como falar com seu marido. Amanhã nós fazemos a live de como falar com a sua esposa. Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem e que vocês captassem a ideia é daquela primeira live que eu fiz explicando pra vocês que nós temos uma consciência e um inconsciente. E que tudo só chega à nossa consciência se primeiro passar pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente ele funciona como se fosse uma espécie de barreira, como se fosse uma espécie de anteparo. É como se toda e qualquer informação, para que ela adentre a minha inteligência, que é onde de fato eu vou raciocinar sobre aquilo e conseguir entender o que de fato está acontecendo e tomar uma decisão mais centrada e mais razoável, eu preciso primeiro aceitar a parte afetiva daquela informação. E aí eu vou voltar por exemplo clássico que eu sempre dou para vocês, para que vocês possam entender exatamente o que eu estou falando. É o seguinte, vamos lá, imagina que a esposa chegou em casa e ela percebeu que o lixo não foi colocado para fora e ela novamente ela pensou, caramba, toda vez eu tenho que ficar pedindo pra ele colocar o lixo pra fora, etc, etc. E parece que eu faço tudo sozinho, ela começa a se afetar com tudo aquilo. E aí ela resolve ir falar com ele afetada. Ou seja, ela resolve ir falar com ele movida pela emoção. Beleza? Quando ela chega pra falar com ele movida pela emoção, como é que ela vai falar? Ela vai chegar pra ele e vai falar assim, toda vez eu tenho que pedir a mesma coisa, toda vez eu tenho que te encher o saco das mesmos motivos. Você não me ouve, você não me escuta, você não faz o que eu te peço, você não me ajuda com nada nessa casa. E aí ela fica hiperbólica, ela começa a fazer comparações, ela fala, eu faço tudo e você não faz nada. Ou meu pai fazia, meu pai era um bom homem, meu pai fazia as coisas e você não faz nada. Ou sei lá, fulano, um amigo seu que faz, você não faz. Você faz comparações, você diminui ele, você começa a falar, poxa, toda vez eu tenho que pedir as coisas, você parece um moleque, parece um menino, sabe assim? Você não me ajuda com nada, aí você fica hiperbólica, não ajuda com nada, você não colabora com nada. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você carrega a informação cheio de elaborações afetivas, aquela informação que precisava chegar à consciência dele, qual que informação precisava chegar à consciência dele? O lixo que deveria ter sido colocado para fora não foi colocado para fora e a responsabilidade é dele, certo? Essa era a informação que você gostaria que ele tivesse captado. Só que essa informação não vai chegar até a consciência dele. Você tá entendendo? Por que a informação não vai chegar até a consciência dele? Porque você carregou ela de falas afetivas, hiperbólicas, disruptivas, falas ofensivas às vezes, que vai fazer com que a informação pare aqui. Você tá entendendo? A informação chega no estômago e já não passa daqui. Ao bater aqui no estômago, e aqui eu queria que vocês entendessem, tá? Dá um pause aqui agora e prestem atenção nisso que eu vou explicar pra vocês. Quando eu tô falando estômago, vocês já entenderam que eu tô falando do nosso inconsciente, certo? Que é a parte irracional da nossa compreensão. É a parte irracional e impulsiva e reativa da nossa compreensão. Presta atenção uma coisa. O nosso inconsciente, ele tem uma série de alertas nele, certo? Alertas, como se fossem vários pontos de exclamação no nosso inconsciente de coisas que podem, de alguma maneira, gerar uma agressão. Presta atenção que eu vou explicar isso aqui de novo, calmamente. Eu preciso que vocês falam assim, não, eu tô entendendo. O nosso inconsciente tem como se fosse várias exclamações, como se fosse alertas, como se fosse um aviso em determinados comportamentos ou determinadas ações que fazem com que aquilo me ligue uma luzinha vermelha na minha cabeça. Isso pode ser mediante uma agressão real ou só percebida. Jorge, como assim? Presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Imagina que você tá no meio da selva, tá no meio do mato. Você tá lá no meio do cerrado, andando no meio do mato. E de repente você escuta um rugido de onça, certo? Você escuta lá um de onça. O que acontece? O seu inconsciente, ele tá preparado pra isso. Pra quê? Pra se, andando no meio do mato, ele escuta um rugido de onça, ele vai acionar um alerta vermelho. Do tipo, cara, pode ser que exista uma onça por perto e você precisa tomar uma atitude agora. Você não pode pensar, raciocinar, deliberar. O que será que é esse rugido? Será que esse rugido vem de onde? Será que o que eu deveria fazer sobre isso? Não, você não tem tempo pra reagir. Você tá entendendo? Você não tem tempo pra agir, você vai só reagir. E é isso que o seu inconsciente vai fazer. Ele liga um alerta aonde? Na sua vontade. Presta atenção, vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? O seu inconsciente, quando ele escuta alguma coisa ou ele vê alguma coisa que gera uma insegurança nele, a palavra é essa, insegurança. Falando uma coisa importante aqui, vocês estão viajando aí. Presta atenção, aqui no inconsciente acende uma luzinha vermelha. Essa luzinha vermelha faz com que a minha vontade haja. Qual atitude que a minha vontade vai fazer? Ela vai cegar a minha consciência para que eu não pense, não raciocine, só haja. Então você tá no meio do mato, você escuta um rugido de onça, você não vai parar pra pensar e falar, será que é onça?
Será que de que direção que vem? O que você não vai fazer nada disso. Você escutou o Gideon, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo. Você não vai pensar pra fazer. Você tá entendendo? Você vai só reagir. Conseguem perceber isso ou não? Isso é claro pra todo mundo aqui? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Qualquer um de vocês consegue perceber que essa é a atitude normal. Sim ou não? Você vai só reagir. Por quê? Quando acendeu essa luzinha no seu inconsciente, você ficou inseguro, essa insegurança ativa a sua vontade, para sua vontade tomar uma atitude sem que você raciocine, sem que você pense para falar ou fazer, certo? Entenderam ou não? Vontade, o outro nome que a gente dá para vontade é ego. Ego é o outro nome que a gente dá para vontade. Ou seja, quando um gatilho de inconsciente é ativado, o meu ego toma a frente, cega a minha consciência, e aí eu vou agir sem pensar. Eu vou agir movido pelo meu inconsciente. Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam? Certo. Agora, eu dei o exemplo da onça. Agora, vamos pra vida real? Vamos pra vida real? Você tá lá com a sua esposa. Você tá lá conversando com a sua esposa. De repente, a sua esposa vai falar do lixo. Quando ela vai falar do lixo, e ao invés dela falar gentilmente ou tentando te alcançar, ela vira e fala assim: caramba, de novo você não colocou o lixo pra fora, mas você nunca me ouve, você nunca me escuta, você nunca faz o que eu te peço. Quando ela usa essas informações desta forma, o que acontece? Ativa a luzinha de alerta no seu inconsciente, o gatilho de insegurança. O gatilho de insegurança é ativado. Quando esse gatilho de insegurança é ativado no seu inconsciente, o que a sua vontade faz? Ela ativa. A sua vontade é ego. Você fica egoísta. E aí ela cega a sua consciência e você responde sem pensar. Você responde reativamente. Você não presta atenção no que sua esposa falou, sabe? O que sua esposa falou? Sua esposa falou que o lixo que deveria ter sido colocado pra fora não foi colocado pra fora. É isso que você escuta? Não. Você escuta o quê? Você só escuta isso. Você escuta sua esposa reclamando. O que fica no seu inconsciente? A minha esposa só reclama, a minha esposa só me diminui, a minha esposa só me menospreza, a minha esposa não me vê como homem. E aí você responde ao que ela falou? Não. Você responde ao que você acha. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Você responde... eu vou dar uma desativada aqui porque tá difícil. Vocês ficam falando uma potoca aqui. Você responde ao quê? Ao que sua esposa realmente falou? Não, você não responde a ela. Você responde pura e simplesmente ao afeto dela. E aí, como é que você fala? Você fala, mas você quer mandar em tudo, mas você não vê tudo que eu faço. No fundo, a informação que era aquilo que vocês precisavam ter ficado atentos, que qual que é a informação, o lixo que deveria ter sido colocado pra fora não foi colocado pra fora. Ele deixa de ser a vertente da discussão. Vocês ficam só debatendo. Vocês estão entendendo ou não? Vocês ficam só debatendo, vocês dois. Debatendo com o estômago. Debatendo com percepção falha. Sim ou não? É esse o grande problema. Vocês estão... Percebem o que eu tô falando? Mulheres, escutem isso aqui que eu vou falar pra vocês. Prestem atenção. Vocês estão me ouvindo aqui, de coração. Eu desativei os comentários, porque senão vocês não prestam atenção. Vocês é tonto. Mas assim, presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. O homem, ele se sente seguro num relacionamento quando ele está seguro de si mesmo. A mulher se sente segura num relacionamento quando ela está segura do homem. Vou repetir, senão vocês não vão entender. A segurança do homem, lembra que eu falei do alerta, do inconsciente? O ponto de exclamação aqui, o gatilho de inconsciente? O que faz um homem se sentir seguro num relacionamento não é a postura da mulher. A postura da mulher é secundária. O que faz um homem se sentir seguro no relacionamento é ele se sentir homem suficiente para aquela mulher. Se o homem, num relacionamento, ele não se sente homem suficiente, ele fica inseguro. E aqui é o grande problema, porque a mulher acha que ela vai conseguir dobrar o homem. Ela acha que ela vai conseguir convencer ele de alguma coisa. Ela acha que ela vai conseguir modular ele para alguma coisa, criticando, brigando, enchendo o saco, diminuindo, fazendo com que ele se perceba como um moleque, como um menino. Deixa eu falar uma coisinha. Acho que vocês nunca entenderam isso, mas todas as vezes que você repete algo de forma brigando ou de forma agressiva, algo que já é óbvio na realidade, você está agindo como mãe dele. Você consegue perceber isso ou não? Por exemplo, o lixo pra fora. É óbvio que ele sabe que a responsabilidade... Se vocês entraram num acordo que a responsabilidade do lixo lá fora era dele, é óbvio que ele sabe que a responsabilidade é dele. Talvez ele tenha esquecido, talvez ele tenha feito corpo mole, talvez ele tenha ficado preguiçoso. Tem uma série de motivos. Agora, um motivo com certeza não foi. Qual? Ele achar que não é responsabilidade dele. Isso não foi. Porque se o negócio já tá acertado, aquela questão já tá acertada na consciência, ele já sabe que é responsabilidade dele. Agora, se você o trata como se ele não soubesse que aquilo é responsabilidade dele, ou como se ele tivesse ignorado e você tem que botar ele no eixo,
você tá tratando ele como filho. E aí não se surpreenda se ele agir como moleque na sua frente, porque você está colocando ele nessa posição. Ah, Jorge, como é que eu faço então? Ao invés de tratá-lo como filho, trate-o como homem, trate-o como seu marido. Ao invés de você chegar pra ele e falar assim, caramba, toda vez eu tenho que pedir pra você colocar o lixo pra fora, todo dia isso, que não sei o quê. Experimenta chegar pra ele e falar assim, oh, amor, tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar uma coisa, nosso lixo tá tão pesado, eu não consigo colocar lá. Você consegue me ajudar? Ele fala, nossa, era minha responsabilidade dela. Não, eu entendo, talvez você esteja cansado, talvez esteja assim, mas assim, eu vou precisar da sua ajuda pra você colocar ele lá fora. Ele fala, não, tá bom, tudo bem. Olha que doido. Eu posso ser homem, eu posso ser este homem que te ajuda, eu posso ser este homem capaz. Ele vai lá, pega o lixo e coloca lá pra fora. E você fala, nossa, amor, obrigado e tudo mais. Pronto. Deixa eu falar um negócio. Aí vocês falam assim pra mim, ah, mas toda vez eu vou ter que falar isso? Deixa eu te explicar uma coisinha muito rápida. Se você tivesse começado a fazer isso há 10 anos atrás, hoje você teria um outro homem completamente diferente. No fundo, e assim, me desculpem a minha sinceridade, mas a responsabilidade é de vocês. Foram vocês que casaram. Eu tô tentando mostrar pra vocês como é que vocês vão ordenar o seu casamento. Porque às vezes vocês me veem falando essas coisas e ficam, ai, mas a responsabilidade é toda da mulher. Não porque vocês são super chatas também, e amanhã eu vou ensinar como é que os homens conversam com as mulheres também. Amanhã eu vou ensinar como fazer para que você, a sua esposa, te escute e não fique só reclamando e enchendo a paciência. Tem jeito também, amanhã eu vou falar com os homens. Mas hoje eu estou falando com as senhoritas. E eu preciso que vocês entendam isso. A forma com que você vai falar muda tudo. Porque se você coloca essa forma de um jeito amoroso, se você coloca essa forma de um jeito que você acredita nele, mas que talvez você esteja preocupada com ele. Imagina o seguinte, sei lá, você viu o seu marido curtindo foto de uma mulher no Instagram. Beleza, ele tá agindo como um moleque? Tá agindo como um moleque. Ele tá agindo de forma inconsequente? Tá agindo de forma inconsequente. Ele tá sendo um safado salafrário? Ele tá sendo um safado salafrário. Você vai falar isso pra ele? Desse jeito, como se fosse a mãe dele, não vai adiantar nada. Agora, se você chega pra ele e fala assim, amor, aconteceu um negócio aqui, o que foi? Ah, então, talvez você vai achar que é besteira, mas assim, eu vi que você curtiu umas fotos, eu me sinto inseguro, eu não fico bem com esse negócio, assim, eu não sei, às vezes você, sei lá, achou que era bobagem, faz isso por hábito, você faz isso na sua adolescência, mas assim, você é um homem tão bom, assim, tão foda, eu sei, você faz tudo que eu te peço, não faz isso não, isso é ruim, assim, eu não sei, eu fico me sentindo meio mal. O cara vai falar, caralho, eu tô sendo um filho da puta mesmo. E que coisa, de fato ela tem razão. Eu tô aqui curtindo foto de mulher enquanto ela tá aqui toda na responsabilidade tentando conversar comigo. Não, eu preciso mudar. A chance deste homem mudar diante desta postura é infinitamente maior. Aí sempre vai vir aquela alecrim dourado que fala assim, ai, mas eu já falei assim e não adiantou nada. É porque você fala errado em todo o resto. O que eu tô tentando te mostrar é que isso é um processo. Você vai ter que começar. Entende o que eu tô falando ou não? Ou o seu casamento vai pro buraco. Ou o seu namoro, o seu noivado vai pro buraco. Você quer melhorar o seu relacionamento? Vai ter que começar em você. Assuma isso. Ah, a responsabilidade é toda... Não, a responsabilidade não é toda mulher. A responsabilidade é de quem tá me ouvindo. Você tá aqui me ouvindo? Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é daquele que Deus colocou naquela posição, naquele momento, pra ouvir a palavra. Então a responsabilidade é sua. Se você tá me ouvindo, a responsabilidade é sua, de você que tá me ouvindo, seja homem, seja mulher. É sua, nesse exato momento. Agora pega ela pra você, assume ela e fala, beleza, eu preciso mudar a minha forma de falar. Eu preciso mudar a minha retórica. Eu preciso mudar a forma de abordar o meu marido. Eu preciso mudar a forma de abordar a minha esposa. Amanhã eu vou ensinar como é que aborda a esposa. Você tá entendendo? A segurança do homem, ela vem da percepção de que ele é um homem suficiente nesse relacionamento. Então se você quer que o seu marido melhore, você tem que parar de criticar e começar a elogiar. Você tem que parar de ficar diminuindo ele e começar a validar ele. Você tem que parar de ficar menosprezando e comparando ele e começar a fazer com que ele se sinta mais homem, com que ele se sinta melhor, com que você reconhece e vê nele um homem melhor do que ele mesmo vê. Ai, Jorge, isso não vai fazer ele ficar se achando? Não, criatura. Não. Essa é uma percepção feminina da coisa. Você acha que se você fizer isso com a sua amiga vai ficar se achando. Sim, a sua amiga vai ficar se achando. Se você encher a sua amiga de elogios, ela vai ficar mais soberba ainda. Agora, se você fizer isso com o seu marido, não é o movimento que vai acontecer. Quanto mais você conseguir validar e fazer com que ele acredite nele, mais o seu marido vai ter segurança, confiança em si mesmo, pra honrar aquilo que ele te prometeu. Ele vai voltar os olhos pra você, ô tonta. Me escuta, pelo amor de Deus. Eu gasto mais tempo convencendo vocês de que o que eu ensino funciona do que de fato vocês executando. Porque se você começa a fazer isso hoje, dentro de 2, 3 semanas, o seu marido é outro. Para de ficar enchendo o saco, para de ficar cobrando, para de ficar diminuindo, para de ficar criticando e começa a aprender a conversar. Você vai conversar como esposa do seu marido, não como mãe, não como mulher, não como empregada, não como nada disso. Você vai conversar como esposa.
esposa dele. Como é que você conversa com uma esposa dele? É alguém que está sempre preocupada com ele, alguém que está disposta sempre a ajudá-lo e alguém que está disposta a crescer junto. Então, ao invés de chegar pra ele e falar assim, por que você não colocou o lixo pra fora? Amor, tá tudo bem? Eu preciso de ajuda com o lixo. Você consegue me ajudar, por favor? Talvez você esteja cansado, é por isso que você não colocou o lixo lá fora, eu entendo. Mas assim, eu não vou conseguir colocar mesmo. Você pode me ajudar? Não posso, amor. Tá bom, obrigado, de verdade. Presta atenção, é muito simples. Aí você fala, ai Jorge, mas eu vou ter que ficar me desgastando. Agora, me desculpem a minha sinceridade, eu vou ter que usar um palavrão aqui pra ver se vocês entendem o que eu estou dizendo, tá? Mas assim, puta que pariu. Se você não consegue falar, o que você vai gastar de energia aqui? Zero. O máximo que você vai gastar é um pouquinho do seu ego. E esse tem que ser gasto mesmo, pra você largar de ser soberba. Você tá entendendo? Desce do alto desse pedestal, que esse ego não te serve de nada. Ai, mas eu vou ter que falar assim? Não, continua falando do jeito que você tava falando e continua tendo essa vida de merda que você tá tendo. Continua tendo esse casamento de bosta que você tá tendo. Fala do jeito que você quiser e pronto, tá tudo certo. Agora não, quer melhorar o teu relacionamento de uma vez por todas? Então aprende a falar. Aprende a conversar com o seu marido. Ah, então eu vou ser obrigada a isso? Não. Só se você quiser ter um casamento melhor. Só se você quiser ter um relacionamento melhor. Aí você vai ser obrigado assim. Hã? Você entendeu ou não? É bem simples. É bem simples. Porque aí você entende que a responsabilidade tá na tua mão. Talvez, mas a responsabilidade é toda minha. Não, ela não é toda sua. Mas quando a gente, ainda que ela não seja, a gente traz ela pra gente. A gente abraça a causa. Somos nós que crescemos. Nós. E a nossa vida melhora. Você se torna autor biográfico da sua vida e não só vítima reclamona da história. Você entendeu? Aprende a conversar com teu marido. Aprende a falar do jeito certo. Aprende a falar na hora certa. Aprende a sentar no colo dele pra conversar. Aprende a dar beijo nele no cangote. Aprende a dar cheiro nele antes de falar. Aprende a comer primeiro, almoçar, a jantar primeiro, antes de falar. Aprende a ir pro sexo primeiro, antes de falar. Sim, o momento importa, o jeito importa, a circunstância importa, tudo isso importa. Aprende que tem coisa que não tem que ser falada mesmo. Aprende que tem coisa que vale a pena você se desgastar e ficar enchendo o saco por conta de uma toalha, às vezes. Cara, não vale, não vale. Às vezes vale muito mais você só pegar e só guardar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Aprende a fazer a tua parte. Ai, Jorge, mas você só fala pras mulheres. Não, amanhã eu vou falar pros homens. É porque hoje eu falei claramente que eu ia falar pras mulheres. Amanhã eu converso com os machos. Amanhã eu converso com os machos e trago eles pra responsabilidade. Agora, independente disso, aqui eu tô falando sobre a sua vida. Porque a vida é sua. A minha tá boa. Agora, a sua é que não tá lá essas coisas. Se você quer melhorar a sua, assume a responsabilidade que é tua. Beleza? Entendidas, mocinhas do meu coração? Então tá bom. Beijo, até amanhã. Tragam seus maridos amanhã pra mim que eu quero conversar com eles seriamente. Tchau.